Érica. Deu certo. Entra aí. Seja bem-vinda, Carla. Jussiane, seja bem-vinda. Ocorreu um probleminha, a energia tá aqui, uma queda de energia, tá um pouco baixa. Érica, deixa eu te chamar, Érica. Volta. Fomos interrompida, né, Érica? Aí a Érica. Voltamos. Voltamos, sido interrompida. Então, a gente estava falando exatamente, Érica, na parte que eles estavam entre família, não é isso? Eu tava falando aqui da questão do... Vixe, me perdi. Tudo bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Ah, sim, estava falando da questão, você tinha falado, né, da questão da família que não serviu de apoio naquele momento. E eu trouxe ali quando ele estava na sacada e que ele queria, né, desistir e que ele ainda resistiu em sair da sacada, né? E aí eu trago também para a realidade. Como é difícil para essas pessoas, após uma tentativa de suicídio, ter que encarar a realidade, ter que voltar, né? E ainda alguns voltam com o sentimento de nem para isso eu sirvo, né? Nem isso eu consegui fazer. E aí é importante que essas pessoas sejam acolhidas de forma afetuosa, né? E com respeito à dor dessa pessoa, né? Se ela tentou isso, foram muitos fatores que a fizeram, né? Como uma das reflexões do suicídio, que traz que a pessoa, quando tenta tirar a própria vida, antes de tudo, ela quer matar a dor e não a vida, né? Sim. E aí, quando o mendigo traz aquela reflexão sobre o uso da vírgula, né? Ali ele incita uma reflexão, né, sobre a vida, que ali ele pode colocar, ali ele está por algum motivo ele está querendo colocar um ponto final e que aquele ponto final ali ele não é necessário, né, que pode ser colocado uma vírgula no lugar daquele ponto final. Reinventar-se, né? Sim. E ali ele tentar fazer uma nova história, né? Sim. Seguir com a nova história. Não necessariamente precisava ele ficar naquela situação de desconforto e achar que ali era a única saída, né? Enfim. E aí a gente traz a questão da pessoa que, em uma situação de crise, né, em um momento de crise suicida, ela não consegue, ela tem essa dificuldade de ver boas e novas possibilidades, né? De ver possibilidades com clareza, né? Aquela pessoa, ela só consegue ver essa saída que é a morte. E aí a importância dessa rede de apoio, de alguém estar ali para apoiar e tentar mostrar que existem sim outros caminhos, né? Quando ele fala que ele é vendedor de sonhos, eu pego muito a questão de quando ele fala que vende vidas, que vende, né, vírgulas, que ele traz que vende vírgulas. E sim, que sim, às vezes uma palavra pode sim servir de alento, pode sim servir, pode sim salvar vidas, né? Nós podemos estar aí para mostrar novos amanhãs, né? Uma nova possibilidade de ver esse amanhã. E ele diz, inclusive, que o que ele vende não tem preço. Não tem dinheiro que pague, né? A Jussiane falou uma reflexão, disse que a reflexão é muito boa acerca do filme, né? E a Djanira acabou de entrar, seja bem-vinda, a Alba, a Djanira, Sim, a Alba Djanira. Então, ele diz isso, né? Que ele não vende exatamente o que ele faz, a função dele de vendedor de sonhos, né? Que as reflexões, essa palavra de conforto, quando ele está próximo dessa força, desse sujeito que está em sofrimento. São coisas que não se pagam, né? Como dizer alguém, porque ele bem trouxe na reflexão do filme. Tem uma frase, Érica, que ele diz assim, o ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre quando, de alguma forma, deixa de ser importante, né? Porque
porque o sujeito ele precisa se sentir importante. Quando ele percebe que essa importância, né, não faz mais sentido algum, é como se ali o coração dele parasse de bater. Né? Foi uma das frases que ele trouxe. Quando ele relata exatamente essa situação de desconforto do Júlio também, enquanto psicólogo, né, enquanto profissional. Alô, Érico? Tá me ouvindo? Sim, para o bloco. Tô. Eu que estava carregando. Né? Então é isso. Ele traz. Olá, meninas! Oi, Sempre bom ouvir Alba! vocês. O que é que quem está aí, né, que já ouviu um pouco de tudo que a gente trouxe, de bastante relatos, o que é que vocês têm alguma observação a fazer, alguma pergunta, né? Fiquem à vontade, a gente está aqui para ler e interagir com vocês também, nesse momento, né? E aí, assim, como a gente vinha trazendo na primeira parte que caiu, né? E a gente já está na segunda parte, esse filme se dá exatamente baseado no livro do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, foi adaptado pelo Jaime Monjardim, né, esse filme, e aí ele traz exatamente essa reflexão acerca da suicidologia, né, e traz dentro do texto, dentro desse filme, traz lutos, também traz situações de perseverança, né, traz muitas reflexões, ao mesmo tempo como se fosse ali sendo uma autoajuda. É isso mais ou menos que o filme acaba passando em algumas falas, né, durante o processo do filme. Sim, pegando a frase que você trouxe, né, a questão de quando uma pessoa deixa de, que ela não morre só quando o coração para de bater, mas sim quando deixa de se sentir importante. E aí eu trago a questão dos 4Ds, né, do suicídio, que é a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero, né? Quando essa pessoa perde realmente esse sentido de viver, deixa de se sentir importante e perde também coisas que são importantes para ela, né? Deixa de fazer coisas que eram importantes. E aí vem esse sentimento de essa insatisfação consigo mesmo. E aí sim, tem essa tristeza profunda, né? Que chega a uma depressão. E aí vem essa desesperança, né? Essa falta de perspectiva no amanhã, no depois, né? E a questão de se sentir desamparado, de não ter uma rede de apoio, de não ter por quem viver mais, nem por si mesmo, né? E aí isso faz com que uma pessoa entre nessa crise, né? Que é esse momento de desespero, de impulsividade. E aí, assim, essa fala me lembrou também aquele momento que ele diz para o vendedor de sonhos, que é o Júlio, que o filho dele desistiu dele, assim como ele tinha desistido também, né? A relação do Júlio com o filho não era boa. A própria ex-esposa do Júlio, né, a esposa que eles cuidavam mais do que eles estavam juntos, trazia isso, né, que ele nunca foi pai. Então, a relação pai-filho ali estava muito, muito claro que não tinha uma boa relação e que faz tempo que não tinha existido ele, né? E que bom que o Júlio pôde fazer diferente já no final do filme, quando ele mostrou para o filho dele que ele era importante para ele, que sem o filho ele não saberia viver, né? E que foi exatamente quando ele fez para o filho esse amor que ele tinha, né? Olha, sem você eu não sei viver, então eu vou primeiro. É porque o filho também fez ali uma repetição. É a mesma situação de desespero, de amparo, né, do pai. E o pai, o Júlio, começou o filme com essa situação de tentativa. O filho se deu a mesma situação, no qual ele fez o papel de vendedor dos filhos. Né? Daí ele assumiu esse papel para fazer o que fizeram com ele. Eu lembrei de algumas reflexões que a gente trouxe nas rodas de conversas sobre o isolamento social, de questões como o afeto irá nos salvar nesse momento, né? E como nessa cena foi isso que aconteceu, o afeto salvou aqueles dois, né? Não só o filho, mas o pai também, né? Que não se encontrava mais, não se percebia mais, né? Da insatisfação com a própria vida, né? E como essa questão coisas que trazemos também nas rodas, a questão do autocuidado, né? Como é importante esse autocuidado, porque, inclusive, no início do filme, uma pessoa olha para um psicólogo e diz, vai lá, você é psicólogo, né? E aí ele diz, ele também é, e é um dos mais renomados, né? E como
esse sujeito que cuida da saúde mental estava com sua saúde mental prejudicada, né? E como ali ele precisava de uma ajuda e talvez não tenha reconhecido isso antes, não tenha conseguido reconhecer que precisava também dessa ajuda, né? Que não podia só cuidar do outro. E esse cuidar do outro que ele fazia também era um cuidar do outro só desse outro que não o afetava. Quando era em relação à família dele, que de alguma forma o afetava, ele não tinha também esse cuidado, né? Não existia esse cuidado. E aí essa fala desse outro psicólogo, né, que é chamado para salvar ele naquele momento, também me remete da questão de nós como profissionais reconhecermos os nossos limites, né, de sabermos que nós não somos salvadores da pátria, né, de que também não podemos ser chamados só em momentos de, digamos que, de incêndio, né, para estar ali agindo como bombeiros, de que ali precisava-se muito mais ter tido um acompanhamento antes, uma prevenção, um cuidado antes com aquela pessoa. E assim, ressaltar que também é importante quando a pessoa pede ajuda, né? Não é só necessariamente ela está ali em sofrimento, ela pode também procurar essa ajuda. E quando ela não procurar, que espera nós, né? Dá uma olhadinha, presta atenção no que está acontecendo. Eu escuto muito dos casos de, eu me corto todo, não viu, ninguém está vendo, ela não. Como é que ele não fez todo mundo escondido? Percebe? Então, assim, calor desse, a pessoa está com mãos compridas, ninguém percebe que a pessoa está com uma manga comprida, não pergunta, menina, que é isso? Está calor, tira essa, né? Tira essa jaqueta, vai colocar uma blusa sem manga, por exemplo. Prestar atenção, sabe? A gente vê muito essa falta de atenção. Ainda em tempo de pandemia, todos dentro de casa, isso está acontecendo. Eu escuto relatos. Eu mesmo escuto relatos do tipo. Então, assim, também tomar cuidado, Érica, nesse sentido de que tem um filme quando ele diz assim, não tenha medo de caminhar. Como é? Peraí, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Sim. Às vezes a gente fica evitando situações, com medo do que vai acontecer, com medo do novo, né? Com medo que a gente vai precisar mexer. E aí ele traz isso, que não é para a gente ter medo de caminhar, é para ter medo exatamente de parar esse caminho. A gente sempre continuar buscando, não desistir. Ele vai entrar, né? A gente não desistir, a gente sempre continuar. Matiele, seja bem-vinda. Fabiana, seja bem-vinda. E de forma geral, trazendo de forma geral a reflexão do filme, eu acredito que seja muito nesse sentido de refletirmos sobre a nossa própria vida, né? Sobre esse caminho que está sendo trilhado, sobre essa agitação em que a gente vive, essa falta de olhar para o outro, né? Esse outro que às vezes está tão próximo da gente, mas ao mesmo tempo tão distante, que a gente não se conecta com esse outro, né? Então, acho que é uma reflexão importante que traz acerca da nossa própria vida, né? De ter esse olhar mais empático e humano para com a gente mesmo e com o próximo, né? Exatamente. E aí eu trouxe uma frase que eu deixei para o final, né? Que é assim, até tomei nota. Você também pode reescrever a sua história. Se não tá legal, se tem algo que está te incomodando, se sabe, eu não aguento mais essa vida, eu não sei o que fazer, ela não faz sentido para mim. Você pode reescrever. Faça diferente, reescreva a sua vida, né? Repense, veja o que é legal, o que você precisa fazer para que essa situação mude, né? Faça um movimento sobre isso. Não pense que a única saída é acabar com essa vida. Você tem a opção de se reinventar, de fazer uma nova história. Por que não, né? Sim, né? Trazer novas formas de enxergar o amanhã, né? Ressignificar, né? Independente, a partir do que você vivenciou, do que você seja uma dor, né? Um luto, né? A partir disso, desse sofrimento, conseguir ressignificar, né? Tentar, pelo menos. Alguém aí para fazer perguntas?
A gente abriu agora o espaço das perguntas. Tudo que a gente já relatou, trouxemos aqui a situação do empresário, que era bem sucedido, que perdeu a família, que era um pai vivo, mas muito ausente. Para a menina era como se ela já vivenciasse o luto desse pai, pela falta de atenção. Se repete a história do Júlio também, que também é pai, também não tinha muita atenção no estudo, por conta do trabalho, né, que tomava muito conta do tempo dele. E aí deu a história todinha, os dois ficam numa situação muito desconfortável para o Júlio, e o outro se empenhou, né, em fazer alguma coisa para que aquela história mudasse. Tem grandes reflexões aqui, eu e a Eva. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mandar perguntas para a gente, ou reflexão mesmo acerca desse filme, ou dizer, não, não assisti ainda, mas vou assistir. Acontece, né, Érica, da pessoa não ter assistido, né? Érica? Oi, tô aqui. Acho que é isso. Carregou um pouquinho. Não tem mais nada a perguntar, ninguém aí, a galera. O que você é? Quer fechar com alguma coisa? Não, só com essa reflexão realmente do ressignificar e dessas, né, que às vezes no momento de crise, de tensão, de estresse, a gente não consegue visualizar essas boas e novas possibilidades e que elas existem, né? Basta a gente desacelerar e esperar essa atenção passar que vamos conseguir enxergar. Silenciar, né? Sim. Silenciar um pouco para se escutar. Às vezes, quando a gente silencia, a gente escuta muita coisa. Tem pessoas que não conseguem silenciar porque ela não quer ouvir o que está ali dentro, né? Ela fica fugindo. Mas, às vezes, é importante você olhar e parar de fugir. Então, esse foi o segundo momento de debate que foi muito receptivo. Muito obrigada, Érica. Obrigada, Fran. Pela parceria aí, deu certo, né? Peço desculpa pela queda de energia que foi tão rápida, mas aconteceu. Mas nós voltamos, né? Isso, teve um probleminha. E é engraçado, eu acho que a internet tá geral, porque tu também tá em situações que tu fica carregando, né? Se você estivesse carregando. Eu acho que é porque eu tava printando mesmo a tela. É muita gente também, Érica, acessando, né? A gente não pode esquecer que nesse momento, muita gente em home office, povo trabalhando em casa agora, as relações se deu a partir da internet. Nesse tempo de pandemia, nós mudamos as nossas relações, querendo ou não, né? Sim. Então, esse recurso, ele está muito solicitado mesmo, né? Verdade, Fran. Obrigada. Obrigada. Parceria do tempo. Obrigada, foi ótimo. Faremos mais, viu, garota? Não fuja, não. Tá bom. Beijos. Tchau. Tchau.